Fala, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui. Eu quero deixar para você a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua tarde, a sua noite e a sua manhã. Que Deus abençoe, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje o texto que nós vamos estar fazendo menção está tanto em Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, como Marcos capítulo 6, a partir também do versículo 45, e em João capítulo 6, a partir do versículo 15. Esses evangelistas eles falam da mesma passagem, mas de uma forma diferente. A Bíblia vai dizer que lá nesse capítulo de número 14 de Mateus, diz-nos a palavra que Jesus estava com seus discípulos, despedindo uma grande multidão, e pediu para que os seus discípulos viessem atravessar aquele grande mar, ou aquele lago. A palavra vai nos dizer, meus queridos, que esses discípulos eles saem, e a obediência à palavra do nosso mestre. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo de número 19, capítulo 6, verso 19, que eles já estavam lá aproximadamente a 25 a 30 estágios já de distância, aproximadamente, a saber que um estádio equivalia a 185 metros, é isso mesmo, 185 metros, aí você vê que eles já estavam aproximadamente a 25 estádios, equivalendo, meus irmãos, a 5 a 6 quilômetros de distância. Veja a distância que eles já haviam percorrido, veja a distância que eles já estavam do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mesmo nessa mesma distância, a palavra vai nos dizer que Jesus ele surpreendeu a vida desses homens. Jesus ele vem surpreendendo a vida desses homens. De que forma? Eles esperavam, quem sabe, Jesus vir dentro de um outro barco ou estar já do outro lado, no outro dia. Mas só que Jesus ele veio naquela mesma noite. A Bíblia vai dizer que na quarta vigília daquela mesma noite, Jesus ele se aproxima daqueles discípulos, aproximadamente 3 horas da madrugada. A saber que a primeira vigília, ela dava-se início às 6 da noite. Depois das 6, eles contavam 3 horas a mais, que davam 9. Eles titulavam uma segunda vigília da noite. A terceira vigília era contada de 9 até meia-noite. Eles tinham como uma terceira vigília. Da meia-noite até as 3 da madrugada, eles contavam a quarta vigília. Então foi aproximadamente nesta hora, foi aproximadamente nesse momento que Pedro estava avistando Jesus andando sobre as águas. E o que me chama a atenção é que no versículo de número 28 do capítulo de número 14 de Mateus, vai dizer que Pedro ele quer viver uma nova experiência. E qual é a experiência que Pedro quer viver? Ele disse, olha, se é tu mesmo, pede que eu vá ter contigo. Agora não é nadando, não é mergulhando. Eu quero ir por cima das águas, eu quero fazer o que o Senhor está fazendo. Eu quero fazer o que o Senhor está fazendo, eu quero a mesma pisadura. Meus queridos, a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro está caminhando sobre as águas, a palavra nos diz que as ondas, os ventos estavam batendo naquele barco, estavam, aleluia, afetando a vida deles. Quando Pedro estava caminhando sobre as águas, é justamente quando Pedro ele começa a naufragar. É justamente quando Pedro começa a afundar. É justamente quando Pedro ele vem a afundar, a naufragar. E a palavra vai dizer que as mãos do Senhor é estendida e arranca Pedro daquela situação. Essa história está mostrando para nós que nós, nos momentos difíceis, momentos de desafio, nós não podemos duvidar, não podemos deixar de acreditar, não podemos deixar de confiar no nosso Senhor. Deixa esta história para sua meditação, deixa esta passagem bíblica e esta ilustração para que você possa continuar aí buscando, cavando e mergulhando nas Escrituras. Tudo isso aqui é para incentivar a mim e a você a estar meditando um pouco mais na palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família e que você possa continuar confiando no Senhor, porque ainda que Ele não venha de avião, ainda que Ele não venha de barco, pode ter certeza que Ele vai arrumar um meio de tirar você dessa situação. E o meio que Jesus encontrou foi caminhando sobre as águas. A distância para Ele não é nada, A distância para o nosso Senhor não é nada. Jesus ele quer romper essa distância, esse afastamento. O que Jesus quer é estar perto de mim e perto de você. Que Deus abençoe sua vida. Fica com esta palavra e até mais. Deus abençoe.